Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações, certo? E acompanhando o vídeo, aquele gráfico, aquela tabela, aquela informação que você achar interessante, printa a tela, aí você vai passar essas informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, o estudo das soluções, certo? Aqui vamos estar trabalhando o conceito de solubilidade, certo? Conceito de soluções, conceito de concentração. Mas na nossa aula de hoje estaremos abordando basicamente a classificação das soluções. Claro, nós vamos conceituar as soluções e classificar os diversos tipos de soluções. Vamos iniciar? Olha só. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras, certo? Mas você pode imaginar a água que eu utilizo para beber. Justamente, a água potável, ela não é uma substância pura, é uma mistura. Então, na natureza, dificilmente vamos encontrar substâncias puras. O que nós vamos encontrar, basicamente, vão ser misturas, diversas substâncias, duas, três ou mais, reunidas, formando uma mistura. Bom, as misturas, elas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Nós vamos focar, turminha, nas misturas homogêneas. Porque as misturas homogêneas, elas vão receber um nome em particular. Vão ser chamadas de soluções, certo? Portanto, soluções são misturas de duas ou mais substâncias que vão apresentar um aspecto uniforme. Aí eu preciso relembrar a água potável. A água potável é uma mistura homogênea, portanto, é uma solução. Na verdade, nós temos ali água, né, o famoso H2O, mas também um conjunto de sais minerais, certo? Basicamente, ou principalmente, o cloreto de sódio, mas também vamos ter o cloreto de potássio e diversos outros sais compondo, essa mistura. Então, a água potável é uma mistura, portanto, é uma solução, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de soluções. Então, o latão, né, aquela joia que você, aquele anel bonitão, latão é uma mistura de cobre com zinco, certo? Nós temos o atmosférico. O atmosférico não é apenas oxigênio. No atmosférico, nós temos o gás nitrogênio, na sua maior parte é o gás N2, o gás nitrogênio, quase que 20% é gás oxigênio, e vamos ter outros componentes gasosos, como o dióxido de carbono, o vapor d'água, alguns gases nobres, certo? SO2, SO3, CO2, o gás carbônico. Então, o atmosférico também é uma mistura, certo? A água do mar, a água dos oceanos, também é uma mistura. Você já percebeu que ela é mais salgada, né? Por quê? Porque nós vamos ter uma concentração de sais muito maior. Então, nós vamos ter o cloreto de sódio, o NaCl, o cloreto de magnésio, além também de gás oxigênio dissolvido. Então, a água do mar, a água dos oceanos, também é uma mistura, é um exemplo de mistura. Então, pelos exemplos, podemos perceber que as soluções são sistemas homogêneos, formados por uma ou mais substâncias dissolvidas. Essas substâncias dissolvidas nós vamos denominar de solutos,
certo? Em outra substância presente em maior proporção, né? Que nós vamos chamar de solvente. Bom, turminha, esses dois termos, mais, vou colocar mais um termo, solução. Soluto, solvente, solução. Então, ao longo do segundo ano do ensino médio, no estudo da química, esses termos soluto, solvente e solução, eles vão aparecer de forma corriqueira. Vamos utilizar demais esses termos. Então, uma solução ela é formada pela combinação do soluto com o solvente. Aqui no exemplo, eu estou trazendo o sulfato de cobre, né, e ele vai estar sendo dissolvido na água. A água ela é conhecida como solvente universal. Por quê? Porque ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias. Todas não, porque você sabe, por exemplo, que o óleo não se dissolve, né, na água, ou seja, não se mistura. Então, existem substâncias que não são solúveis na água, mas grande parte das substâncias elas apresentam uma solubilidade, umas mais, outras menos, mas vão apresentar uma solubilidade com a água. Então, soluto vai ser aquela substância que vai aparecer em menor quantidade. O solvente, aquela substância na mistura, que vai aparecer em maior quantidade. Normalmente, o solvente é a água. E essa combinação vai gerar a solução. Lembrando que essa solução precisa ser um sistema, certo, homogêneo, onde eu não vou conseguir, eu não vou perceber esses componentes. Vou perceber um aspecto único, né? Uniforme. Show de bola, turminha? Bom, as classificações das soluções. Então, nós podemos classificar a solução de acordo com a quantidade de soluto. Lembrando que eu preciso de uma substância que vai ser dissolvida na água. E a água, normalmente, será o nosso solvente. Então, de acordo com a quantidade, turminha, olha só, podemos ter soluções saturadas, insaturadas e soluções supersaturadas. A gente precisa também lembrar, fixar esses termos. A solução saturada é a solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso vai se acumular no fundo do recipiente, formando o que a gente conhece como corpo de fundo, certo? Olha só, vamos supor que uma substância A ela apresente uma solubilidade em água a 30 graus Celsius de 30 gramas por 100 gramas de água. Então, isso quer dizer que a 30 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver até 30 gramas daquela substância A. Beleza? Bom, se você colocar nessa quantidade de água 30 gramas, você vai ter uma solução saturada, porque a quantidade dissolvida é igual à quantidade máxima que a água naquela temperatura suporta. Show? Se você colocar 32 gramas, então 30 gramas irá se dissolver e 2 gramas vai ficar no fundo do recipiente, gerando o que nós chamamos de corpo de fundo. No entanto, se em vez de 30 gramas você adicionar apenas 25 gramas, então a quantidade dissolvida ela vai ser inferior à quantidade máxima. Então, nós vamos ter uma solução insaturada, certo? Também conhecida como solução não saturada. Esse tipo de solução contém uma menor quantidade de soluto. Show? Bom, e também nós podemos ter as soluções supersaturadas, que em condições específicas, em especial com o aumento da temperatura, ó, se você prestou atenção, eu falei que 100 gramas de água dissolve 30 gramas daquela substância A uma temperatura de 30 graus Celsius. Normalmente,
quanto maior a temperatura, maior a solubilidade da substância na água. Então, por exemplo, se a gente for para 40 graus Celsius, 40 graus Celsius, 100 gramas de água, dissolve 32 gramas da substância A. Adicionei 32 gramas, certo? Nessa temperatura mais elevada, eu vou ter uma solução saturada. E aí, vamos esperar esse sistema resfriar. Então, voltar para a temperatura inicial de 30. Então, eu vou ter, nessa nova temperatura, 30 graus, 32 gramas dissolvida. Então, eu vou ter uma quantidade superior, certo, ao coeficiente de solubilidade. Então, nessa situação, nós vamos ter a formação de uma solução supersaturada. Compreenderam, turminha? Bom, de forma assim mais didática, olha só. 30 gramas do cloreto de sódio, vamos colocar em 100 ml de água, certo? Bom, nós vamos ter a formação de uma solução insaturada. Por quê? Porque a quantidade máxima, a quantidade de sal, de soluto adicionada, está sendo uma quantidade, um valor inferior ao coeficiente de solubilidade. No entanto, se a gente colocar 40 gramas do cloreto de sódio na mesma quantidade de água, certo? Nós vamos ter a formação de uma solução saturada. Por quê? Porque nós atingimos a quantidade máxima de solubilidade, só que ainda vai sobrar um pouco. Esse pouco de sal que não foi dissolvido vai ficar no fundo do recipiente, formando o corpo de fundo. Solução insaturada, a quantidade dissolvida inferior ao coeficiente de solubilidade. Solução saturada, a quantidade dissolvida ela vai ser igual, certo, ao coeficiente de solubilidade. Bom, uma segunda classificação é de acordo com o estado físico da solução, certo? Então, nós podemos ter soluções sólidas, certo? Os componentes desse tipo de solução na temperatura ambiente encontram-se no estado sólido. Essas soluções elas são normalmente chamadas de ligas metálicas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de ligas metálicas. O bronze, certo? O bronze não é uma substância química. Na verdade, o bronze é uma mistura de componentes, de substâncias. Quais elas? O estânio e o cobre. O estânio sendo o soluto, ou seja, ele vai aparecer em menor quantidade. E o cobre será o solvente. Por quê? Porque vai estar em maior quantidade. O ouro 18 quilates, certo? Na verdade, nós temos aqui uma mistura de 3 metais, prata e cobre, compondo o soluto, substâncias que vão estar em menor quantidade, e o ouro, que vai ser o solvente, porque ele vai estar em maior quantidade. Soluções gasosas. Os componentes desse tipo de solução encontram-se no estado gasoso. Toda mistura de gases é uma solução, porque a gente não vai conseguir diferenciar os diversos gases presentes naquela mistura. A solução gasosa mais comum é o atmosférico, cujos componentes principais são os gases nitrogênio, o N2, que constitui 78% do volume total. Os outros 22% nós vamos ter gás oxigênio, argônio, gás carbônico, dióxido de enxofre, o SO2, o trióxido de enxofre, certo? O SO3, outros gases nobres e também o vapor d'água. Vão estar compondo os 22% que restam dessa mistura. Por fim, solução líquida. Então, nesse tipo de solução, pelo menos um dos componentes deve estar no estado líquido, certo? Aí nós vamos ter soluções formadas por gás e líquido. Em nosso cotidiano, vamos encontrar soluções contendo gases dissolvidos em líquidos, por exemplo, na água mineral, aquela água mineral com gás. Ali é um exemplo de uma solução líquida
onde nós temos uma mistura de gás com líquido, certo? O gás aqui, no caso, é o gás carbônico. O refrigerante, né? Os refrigerantes, as cervejas, são exemplos de soluções líquidas formadas pela combinação de um gás com um líquido. A solubilidade de gases em líquidos depende de três fatores: depende da pressão, é, depende da temperatura e depende da reatividade desse gás, em especial a reatividade com a água, certo? A influência da pressão, ó, à medida que aumentamos a pressão sobre o gás, um número maior de moléculas do gás vai se dissolver no líquido. Nós podemos ver essa situação, né, no caso, por exemplo, do refrigerante. Então, você foi, comprou um refrigerante lá no supermercado, ele está na temperatura ambiente. Você está observando ali apenas o líquido, né? Mas ali é uma mistura. Quando você abre, ou então, né, antes de abrir, você movimentou o recipiente. Quando você abrir esse refrigerante quente, vai, né, vazar muito refrigerante. Por quê? Porque você vai estar diminuindo a pressão interna, né? Você abriu, agora você vai ter aqui a pressão ambiente, que é muito menor do que a pressão interna. Então esse gás ele vai escapar. Ele vai escapar levando boa parte do refrigerante que ele estava dissolvido. Agora, se você abrir essa mesma garrafa a uma temperatura, né, bem inferior, né, deixou lá no congelador, ela atingiu, por exemplo, a temperatura de 15 graus. Mesmo que você faça a movimentação da garrafa, você vai ter pouca formação de bolhas, certo? Por quê? Porque você vai ter a influência da temperatura. Então, a solubilidade de um gás em um líquido é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Também nós vamos ter a influência da reatividade. Quanto mais uma substância, né, reagir, por exemplo, com a água, maior será a sua solubilidade. Então, aqui nesse quadro, ó, as substâncias que têm pouca afinidade com a água, a sua solubilidade na água é pequena. Mas, no caso, a amônia ela tem uma grande afinidade química com a água. Então, a sua solubilidade, ó, ela é muito grande, certo? Quanto menor, quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás. Quanto menor a temperatura, certo? Menor a solubilidade. Quanto maior a reatividade do gás com a água, por exemplo, maior será a sua solubilidade. Show? Também nós temos a formação, né, com relação ao estado físico, certo? Soluções formadas por líquidos, que é a maioria das soluções. Então, a água oxigenada, o álcool doméstico, são exemplos de soluções líquidas. Por quê? Porque todos os componentes vão estar no estado líquido, certo? Soluções formadas por sólidos e líquidos. Aqui nós temos, vamos ter pelo menos um dos componentes dessa mistura no estado sólido, certo? Mas o que a gente vai perceber, né, na verdade, é apenas aquele aspecto líquido. O soro fisiológico, nós temos o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, dissolvido na água. Então, um dos componentes, ele é sólido, só que ele vai estar ali dissolvido, certo, na água. Então, a solução, o aspecto ao final será o aspecto líquido, certo? No caso, a água sanitária, nós temos a dissolução do hipoclorito de sódio na água, certo? Você não vai conseguir perceber, você não vai conseguir diferenciar a água desse soluto, né? No caso, o hipoclorito, não vai conseguir. Então, o aspecto, ele vai ser um aspecto uniforme e que você vai visualizar apenas o líquido. Mas devemos entender que ali é uma mistura de um sólido com um líquido, gerando uma solução líquida.
Tudo bem, turminha? Essas soluções, né, sólido com líquido, elas são denominadas de soluções aquosas e vão ser esse tipo de solução que nós vamos abordar no estudo quantitativo das soluções. Vou ficando por aqui, turminha. Forte abraço. Valeu!